também tem um pré-candidato à Prefeitura de Goiânia, é o deputado estadual Francisco Júnior, que na última eleição, em 2012, foi vice do deputado Jovair Arantes, que foi candidato a prefeito de Goiânia. E eu queria ver com o Daniel, com o Fred, o que o Francisco tem de positivo, uma candidatura dele, e o que teria de negativo. Daniel? Bom, Ana, o Francisco, eu acho assim, o positivo do Francisco é a experiência, né? O Francisco tem uma trajetória política que já é longa. Ele começou na prefeitura, no primeiro mandato do IS, foi secretário do IS de planejamento, e teve um papel importante na aprovação do plano diretor, que foi elaborado na época, e esse sucesso dele como secretário levou ele até a Câmara. Na Câmara também ele teve um papel destacado e conseguiu ser eleito presidente da Câmara, e foi um nome importante do IRES na Câmara, né, que ele era do PMDB ainda, e esse papel dele, essa trajetória política dele foi escalonado. De lá ele já foi para a Assembleia, e na Assembleia ele conseguiu ser eleito em 2010, e no meio do caminho ele acabou indo para o PSD, saiu do PMDB, foi para o PSD, ingressou na base do governador. E em 2012 ele tentou ser candidato também, tentou uma pré-candidatura, mas logo foi envolvido no processo. O Jovair conseguiu se viabilizar melhor e acabou sendo vice. Então, a candidatura, essa chapa deles acabou sendo um fracasso, teve menos de 100 mil votos em Goiânia. O Paulo foi eleito no primeiro turno. Não foi bom, mas eu acho que a trajetória do Francisco é uma trajetória escalonada. Então, assim, ele está tentando dar um próximo passo na carreira política dele, que é ser candidato a prefeito. Então, isso eu acho que é um ponto positivo dele. Ele tem uma trajetória importante e conhece da política. Mas ele não é o único pré-candidato da base do governador. Ele já foi vice uma vez. Será que ele toparia a vice de novo, ou será que ele vai ser candidato a todo custo pelo partido? Olha, Ana, pelo que andamos conversando com o pessoal ligado ao Francisco, os apoiadores dele, essa possibilidade de ser vice novamente está descartada. Existe uma intenção dentro da base do governador de unir esses três pré-candidatos da base. No caso seria o Luiz Bittencourt, que é do PTB, né? Corrige. Uhum. Do PTB, o Francisco Júnior do PSD e o José Pivec do PSDB. O Francisco tem uma história para mostrar, que não deu para ser mostrado corretamente ou de forma melhor na eleição de 2012. Uma eleição voltada mais para o Jovair. Mas há projetos que foram apresentados para o Jovair que foram ideias de Francisco Júnior. O Francisco tem uma ligação com uma parte de Goiânia importante, com a história de Goiânia, no sentido de ter sido o secretário de planejamento que fez algumas mudanças importantes do plano diretor, como o Daniel salientou, e também por ter sido presidente da Câmara logo no primeiro biênio em que ele foi eleito pela primeira vez vereador. E se você conversar com os vereadores, colegas dele na época, todos elogiavam, porque ele fez uma gestão dentro da presidência da Câmara, elogiada, que atendeu o interesse de todos os colegas e de gestão muito boa mesmo, assim, gestão financeira, elogiava para a época. Eu acho que o desafio do Francisco Júnior está ainda na questão da candidatura da base e também de ter um problema de segmentação. Ele é um candidato ligado aos evangélicos, aos católicos e carismáticos. Então, pelo que a gente, movimentação tem visto ultimamente dele, ele tem buscado fazer reunião com lideranças evangélicas, mas ele ainda tem essa pecha de ser um candidato ligado à renovação carismática da Igreja Católica. A religião, no caso do Francisco, então, vocês acham que pode pesar de uma forma negativa? Porque, assim, para muitos políticos evangélicos, pesa positivamente, né? Sim. Mas, para o caso dele, que é um político católico, será que pode pesar negativamente? Ana, sempre pode, né? A impressão é essa, assim, como o Francisco, quando se fala em Francisco Júnior, já se pensa em Igreja Católica, automaticamente. Então, assim, tem o lado bom disso, claro, é um candidato que a Igreja Católica, a gente sabe o peso político que a Igreja Católica tem, mas, por outro lado, isso também pode pesar negativamente, assim. Isso acaba criando uma pecha, não necessariamente negativa, mas isso também a gente sabe,
como você disse, que os evangélicos têm essa vantagem, eles também têm essa desvantagem. Quantas vezes nós já falamos aqui de vários candidatos claro. que são identificados com os evangélicos? Vale então, tanto assim, para católicos quanto para exatamente. evangélicos, o peso positivo ou negativo. Exatamente. Então, o desafio dele, como o Fred disse, é esse também. É conseguir extrapolar esse nicho dele dos católicos, como o Willis, por exemplo. O Willis é evangélico, mas ele não tem colado nele esse rótulo. O Francisco tem esse desafio. Mas eu acho que, como o Fred disse, que ele teve o fato dele ter tido uma gestão na presença da Câmara elogiada pelos vereadores, mostra exatamente isso. Ele é uma pessoa que consegue transitar bem. Ele ele transitou na Câmara tanto na oposição como na situação. Na Assembleia, novamente, consegue transitar dentro da base do governador, mas tem também seus contatos na oposição. Então ele tem esse perfil agregador, ele consegue agregar e ele consegue também transitar entre todos. Só um destaque sobre esse perfil agregador, de boa transição, o PMDB já convidou ele para voltar. Sim. Não foi uma vez, por várias vezes. Sim. Houve uma saída que, em tese, foi traumática, porque ele saiu mais ou menos junto com o Thiago Peixoto. Né? Porque o Thiago Peixoto foi eleito deputado federal e aceitou o convite do governador Marconi Perillo em 2010 para ser secretário de Educação. E aí o Thiago Peixoto passou por um processo de expulsão, mas antes do processo findar, ele deixou o partido e logo depois o Francisco Júnior saiu, mas não em razão de problemas do PMDB, muito mais com relação a problemas com o prefeito Paulo Garcia, com o staff do prefeito, com o PT. Mas o PMDB nunca deixou de ter uma boa relação com os PMDBistas. Tanto é que, volta e meia, é convidado a voltar ao partido. Ele, como tem o mandato de deputado, não teria em tese nada a perder com essa candidatura, mas como a base do governo quer uma união das candidaturas, a gente tem que saber agora se vai ser candidato pela base, se vai arriscar ser candidato sozinho, se vai abrir mão, se vai tentar de novo uma vice, mas isso daqui pra frente a gente ir acompanhando mesmo e vamos trazer mais histórias de outros pré-candidatos.